Olá, seja muito bem-vindo ao curso completo de HTML da Casale.com. Eu sou o Márcio e neste vídeo nós iremos então realizar a aula número 3, Elementos HTML do curso. Então acesse casale.com/app e clique em HTML para acessar a página do curso. Clicando aqui em Elementos HTML, nós vamos abrir a nossa aula. Então vamos lá falar o que é elementos HTML. Então, nós vimos no vídeo anterior algumas demonstrações, alguns exemplos de HTML. Então vamos começar a entender melhor o que são todos aqueles códigos e quais são os padrões para a sua escrita. Então, de modo geral, um elemento HTML é a composição da abertura de uma tag, seu conteúdo e fechamento da tag, conforme exemplo a seguir. Então esse é o padrão utilizado para todo o HTML. Então, nós teremos a abertura aqui do sinal de menor e maior e o nome dela. Então, isso aqui significa uma tag ou um elemento HTML. Sempre ele tem essa abertura ou fechamento, ou melhor, ele só terá abertura e fechamento se ele tiver um conteúdo. Então, tudo que tiver dentro de uma tag que tem uma abertura e um fechamento, entenda por fechamento o sinal de menor ou de maior e a barra. E o que tiver aqui é o conteúdo. Então, obviamente, se eu executar esse código, nada vai acontecer, porque tag ele não é uma tag, um elemento padrão do HTML. Ele simplesmente exibe o texto aqui, mas não é padrão. É somente uma demonstração do formato. Feito isso, então, entender o que é uma tag, um elemento HTML, nós temos os elementos aninhados. Então, para fazer a composição, imagine uma página HTML como uma árvore onde nós temos os pais, os filhos, nós vamos abrindo tags e adicionando elementos dentro deles. Então, os elementos HTML para compor uma página, eles devem ser alinhados, portanto usaremos com muita frequência elementos dentro de outros elementos, criando uma hierarquia, como se fosse mesmo uma árvore. Vamos ver então um exemplo prático, onde temos elementos dentro de elementos. Eu vou clicar aqui para visualizar o texto e repare aqui na saída. É um bloco de texto bastante simples e nós podemos ver como nós temos o alinhamento. Então, nós abrimos aqui a tag HTML, aqui embaixo nós a fechamos e tudo que tem dentro dela é um outro conteúdo. Então, nós temos a abertura de um elemento body, que nós vimos anteriormente, que ela representa o corpo do que será exibido na tela. E ainda dentro de body nós temos dois elementos, o elemento de header H1, que vai exibir esse título. Então, abertura da tag, conteúdo, fechamento da tag e um parágrafo qualquer, abertura da tag do parágrafo, conteúdo do parágrafo, fechamento da tag do parágrafo. Então esse é um exemplo de como toda a página HTML ela é composta. Obviamente, com mais elementos, mais alinhamentos para criar páginas mais complexas. Feito isso, vamos falar então do fechamento dos elementos HTML. Então, qual que é o padrão quando eu devo fechar um elemento ou quando eu não preciso fechar? Então, a regra é, sempre que um elemento tiver um conteúdo, ele deve ser fechado. Então, a tag H1 ou a tag P, ela sempre deve ser fechada, pois ela possui um conteúdo. Se ela não tiver um conteúdo, conforme nós veremos adiante para quebra de linha, por exemplo, é opcional o seu fechamento ou não. Então vamos ver um exemplo aqui de um HTML incorreto, onde as tags H1 e P elas não foram fechadas. Então você consegue imaginar o que irá acontecer ao executar este código? Tente pensar e ver se você consegue imaginar o que aconteceria sem ter o fechamento dessa tag. Então agora vou executar aqui, vamos ver se você conseguiu adivinhar o que está acontecendo. Aqui eu executei o código, repare no que aconteceu. O HTML ele entendeu que tudo isso daqui é um elemento H1, ou melhor, ele entendeu que o parágrafo
ele faz parte da tag H1. Então ele herdou aqui o estilo do H1 de título, porque nós abrimos o H1, escrevemos curso de HTML e sem fechar a tag H1, nós abrimos um parágrafo. Por isso que ele mudou de linha, porque é um novo parágrafo, mas ele entende que esse parágrafo ele faz parte do H1 e nós, pelo fato de não termos nenhum dos dois fechados. Então repare como o simples fato de não criar o HTML correto, como ele interfere muito na visualização da tela. E como eu disse, nós temos elementos como o H1 e o P que possuem conteúdo, e nós temos elementos vazios. Então BR ele significa uma quebra de linha. Então se você tiver elementos e quiser dar um espaçamento a mais, você pode adicionar o BR, ele vai adicionar uma linha em branco. Então o BR, seu uso é somente esse daqui. E como ele não possui conteúdo, ele é opcional o fechamento da tag ou não. Então você pode escrever ele dessa forma. Então você abre a tag BR e se você quiser fechá-lo, você faria esse comando aqui, adicionando essa barra no final da tag. Então ele ficaria uma tag com um fechamento interno. Então é opcional o modo como você escreve. Um outro detalhe importante, elementos HTML não são case sensitives. Então significa que se eu escrever a tag para parágrafo P com o P em minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Ele vai funcionar da mesma forma. Porém, a recomendação é escrever o código HTML sempre utilizando na caixa baixa. Então, mais adiante no curso, nós teremos uma aula somente falando sobre as melhores práticas. Mas por hora, procure sempre escrever todas as tags do código HTML em minúsculo. Não importa qual a tag, sempre escreva em minúsculo, como nós temos aqui. Exceto essa definição doctype, que é uma definição especial. Mas ignorando esse doctype, todas as tags escreva em minúsculo. Então HTML, body, H1, P, head, tudo que você tiver. É uma boa prática. Por fim, então, vamos praticar o que nós vimos até agora. Vamos escrever um código HTML para testar os conceitos e vamos também fazer o uso de uma tag chamada HR, que significa uma linha horizontal. Ele imprime uma linha horizontal. Então eu vou executar este código no editor. Então repare que eu tenho a doctype, abertura da tag HTML, abertura da tag body, tenho o título curso de HTML com H1, adiciono o HR, tenho aqui o P, aprenda HTML de modo prático, seria um parágrafo, fecho a tag body, fecho a tag HTML. Então repare que eu tenho curso de HTML, a minha barra horizontal e um parágrafo. Então mais uma vez, não clique nesse botão, tente escrever o código para você praticar e obviamente aprender de verdade. Então esse editor está aqui para que você escreva o código, pois só assim nós iremos aprender. E como eu disse, esse HR, ele não faz diferença se ele tiver aqui essa barra para o fechamento da tag ou não, pois ele não possui nenhum tipo de conteúdo. Vamos fazer aqui uma verificação do exercício. Então repare que a lição foi concluída com sucesso. Mais uma vez, se você gostou desta aula, deixe o seu like. Se quiser, se inscreva no canal para receber notificações das próximas aulas. E se você tiver interesse em suportar o projeto, adquira a sua cópia do Guia Definitivo do HTML5 clicando aqui. Então é isso, te vejo na próxima aula. Até lá!